Você já imaginou celebrar seu aniversário cercada por amigos? Em um restaurante elegante, sentindo-se amada, apenas para descobrir que tudo aquilo era a cortina de fumaça para a pior traição da sua vida. Cecília Drummond, uma mulher que dedicou 19 anos da sua vida ao casamento, ao marido, e a um sonho de família perfeita, estava prestes a viver a noite que mudaria para sempre seu destino. Naquela noite dourada, com taças de espumante brilhando sob a luz, ela apagara as velas do seu bolo, sorrindo com um misto de alegria e esperança. Teodoro, seu marido, o homem que ela acreditava conhecer, preparara uma surpresa, mas nada poderia preparar Cecília para o que viria a seguir. O que parecia ser uma celebração tornou-se o palco de uma humilhação pública, de segredos revelados e de um silêncio pesado que se transformou em um zumbido ensurdecedor dentro da sua cabeça. E então, no meio daquela mesa cheia de sorrisos forçados e olhares desconfortáveis, Teodoro entregou uma pequena caixa, mas dentro dela não havia joias. E sim o início do fim de tudo. Prepare-se para conhecer a história de Cecília, uma jornada de dor, traição e uma força inesperada que nasce do abismo mais profundo do sofrimento. Porque, às vezes, o fim de um casamento é só o começo de uma vida que ninguém poderia imaginar. Aquela noite prometia ser um marco na vida de Cecília Drummond. Após 19 anos de casamento, entre altos e baixos, ela se permitiu acreditar que, talvez, Teodoro ainda guardasse um pouco do homem apaixonado com quem ela se casara. O restaurante elegante no centro de São Paulo, decorado com tons dourados, parecia um cenário perfeito para celebrar a vida e o amor que ela imaginava ter construído. Cecília sorriu ao apagar as velas do seu bolo de aniversário, enquanto as conversas animadas dos amigos ecoavam ao redor da mesa. Ela sentiu o calor das taças de espumante sendo erguidas, os olhares que lhe eram dirigidos, e a presença segura do marido ao seu lado. Era um momento para se sentir especial, para se sentir amada, mas havia algo naquela noite que não encaixava. Um silêncio desconfortável nas palavras de Teodoro, um olhar que desviava do seu. Era como se ele carregasse um segredo tão pesado que os próprios amigos presentes já o sentissem. Ainda que não soubessem o quê, Cecília tentou ignorar o pressentimento, afinal, o que poderia ser mais importante do que sua festa? Quando o garçom trouxe uma pequena caixa de veludo vermelho, seu coração disparou. Um anel, um símbolo da renovação dos votos que ela nem sabia que estavam em risco. A esperança a invadiu por um instante. Mas o sorriso de Cecília congelou ao abrir a caixa. Dentro dela, não havia joias reluzentes. Havia um pendrive dourado, frio e impessoal. O que é isso? Ela perguntou, confusa e já sentindo o aperto no peito. Teodoro respirou fundo, a voz grave carregada de uma frieza inesperada. Arquivos dos nossos bens. Precisamos conversar sobre a divisão. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Os sorrisos se desvaneceram. As conversas cessaram. Cecília sentiu seu rosto queimar, os olhos marejarem, mas sua boca permaneceu seca. Em seguida, veio o envelope pardo, os papéis do divórcio. Ela ouviu as palavras de Teodoro com uma estranheza distante, como se viessem de um lugar muito longe dali. Foi bom enquanto durou. Cada palavra dele cortava como uma lâmina, estraçalhando o que restava da sua confiança e dignidade. Por dentro, Cecília sentia uma batalha, a dor da traição se misturava à vergonha pública, enquanto o orgulho lutava para manter a cabeça erguida diante dos amigos que agora a olhavam com pesar e constrangimento. O zumbido crescente em sua mente tentava afogar a realidade cruel. Ela queria gritar, chorar, fugir, mas ficou ali, imóvel, encarando o abismo que se abria sob seus pés. Renato, um dos amigos, soltou uma risada nervosa, quebrando o silêncio pesado. Vamos, já chega de drama. Não é brincadeira. Mas para Cecília, era o drama mais real e devastador da sua vida. Quando o telefone dela tocou, um número desconhecido apareceu na tela. Por um instante, ela hesitou em atender. Algo dentro dela dizia que aquela chamada mudaria tudo. Ela colocou no viva voz. Dona Cecília Drummond, a voz feminina anunciou com um tom profissional. Sim, quem fala? Doutora Helena Bastos, do Laboratório Genoma, sobre o exame de DNA que o Sr. Teodoro Drummond solicitou. Confirmamos com 99,9% de certeza que ele é o pai biológico da criança. A mesa explodiu em um silêncio sepulcral. Cecília sentiu a respiração faltar. A traidora não era mais apenas a esposa que a abandonava, era a presença invisível de um filho. Uma mentira escondida, um futuro que ela nunca imaginara. Teodoro empalideceu, e num gesto desesperado, arrancou o telefone das mãos dela, desligando abruptamente a ligação. Eu posso explicar, ele gaguejou, a voz vacilando. Mas naquele momento, para Cecília, nenhuma explicação seria suficiente. Ela se levantou lentamente, as pernas trêmulas mas a mente clara. Aquela noite, que deveria ser uma celebração, tornara-se o funeral de um sonho. E ali, no meio daquela humilhação pública,
Cecília tomou a primeira decisão que mudaria sua vida para sempre, não seria uma vítima silenciosa. Ela encarou os olhos dos amigos. Sentiu o calor das mãos estendidas, que agora pareciam fragilizadas diante da verdade brutal. E com um olhar que misturava tristeza e fogo, ela murmurou para si mesma: isso não termina aqui. Enquanto o silêncio pesado tomava conta da mesa, Cecília tentava juntar os pedaços da realidade que se despedaçava diante de seus olhos. A surpresa cruel já havia sido desferida, mas o que ela não esperava era que a dor ainda não havia alcançado seu ápice. De repente, o telefone dela vibrou na mão trêmula. Era um número desconhecido. Por um instante, o mundo pareceu parar. A voz interior gritava para não atender, para fugir daquela nova ameaça. Mas, como se estivesse hipnotizada, Cecília deslizou o dedo e atendeu. Dona Cecília Drummond, uma voz calma e firme do outro lado da linha perguntou. Ela mal conseguia falar, a garganta apertada. Sim, quem é? Doutora Helena Bastos, do Laboratório Genoma. Estou ligando para informar o resultado do exame de DNA que o Sr. Teodoro Drummond solicitou. As palavras chegaram lentamente, como lâminas cortando cada esperança remanescente. Confirmamos com 99,9% de certeza que ele é o pai biológico da criança da Sra. Vitória Cavalcante. Nascida há 3 meses. O ar faltou nos pulmões de Cecília. O mundo ao seu redor transformou-se em um borrão indistinto. Sons distantes, vozes abafadas, enquanto uma tempestade de emoções se formava dentro dela. Traição, engano, mentira. E agora, uma criança, fruto daquela mentira, que Teodoro ocultava dela. Como se Cecília fosse incapaz de lidar com a verdade. O silêncio na mesa tornou-se sepulcral. Teodoro empalideceu visivelmente, como se tivesse sido atingido por um fantasma. Suas mãos suavam, e num gesto impaciente, arrancou o telefone da mão de Cecília, desligando a ligação com um clique seco. Eu posso explicar, balbuciou, com a voz quebrada e os olhos evitavam o dela. Mas naquele momento, Cecília já não queria explicações, queria justiça. Seu coração se partiu não só pela traição do marido, mas pelo peso da mentira mantida em silêncio. Pelos anos roubados, pelas noites em que ela dormiu ao lado de um homem que construía uma outra vida escondida. Internamente, uma luta feroz acontecia. Dor e revolta se misturavam com uma inquietação crescente. Como ele pode me fazer isso? Como ele pode esconder um filho? Ela se lembrava de momentos. Pequenas pistas ignoradas. Sorrisos que não eram para ela. Telefonemas atendidos às pressas. E o mais cruel, os amigos ali presentes. Muitos dos quais sabiam da situação. Haviam preferido fechar os olhos. Uma chama de raiva começou a arder no peito de Cecília. Não seria mais uma mulher que se cala. Ela se levantou, e, com as mãos tremendo, olhou para Teodoro. Quanto tempo? Teodoro, sua voz saiu firme, cortando a tensão como uma faca. Ele desviou o olhar, ajustando a gravata de forma nervosa, incapaz de encará-la. 2 anos, confessou ele baixinho. Cecília soltou uma gargalhada amarga, um som sem humor, carregado de desilusão. 2 anos de mentiras, e um filho escondido. Ela sentiu os olhos queimarem, não mais pelas lágrimas, mas pela determinação que começava a brotar. E você trouxe tudo isso para um restaurante cheio. No meu aniversário, para me humilhar. Porquê? Teodoro tentou justificar, dizendo que não queria escândalos em casa. Que Vitória era só uma funcionária eficiente. Mas para Cecília, aquelas palavras caíam como cinzas sobre um fogo já em brasa. Os amigos ao redor trocaram olhares desconfortáveis. Berenice tentou segurar a mão de Cecília, mas ela a afastou, imersa em seu turbilhão de emoções. Era o momento da verdade, e Cecília sabia que aquele não era só o fim do seu casamento, mas o começo de uma batalha maior. Nos dias que se seguiram àquela noite fatídica, Cecília sentiu-se como uma sombra do que fora. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda. Uma mistura de tristeza, raiva e uma sensação avassaladora de traição. Tudo o que ela acreditava ter construído, todos os anos dedicados ao casamento, à família, pareciam desmoronar em um instante. Mas, no silêncio solitário de seu apartamento, enquanto as lágrimas caíam silenciosas, algo começou a se formar, uma chama tênue, mas firme, de resistência. Ela não era apenas a esposa traída. Era Cecília Drummond, a contadora que por anos lidara com números, balanços e segredos ocultos nas entrelinhas das finanças. E naquele momento, decidiu que usaria tudo que sabia para se defender. Em meio ao caos emocional, começou a vasculhar documentos, arquivos, e-mails antigos que guardava discretamente, provas das movimentações financeiras suspeitas que Teodoro escondia. Notas fiscais falsas, desvio de recursos em obras no condomínio de luxo em Alphaville, contas bancárias secretas nas Ilhas Caimã. Cada documento, cada arquivo, era uma facada na mentira cuidadosamente construída pelo marido. Cecília lembrou das vezes em que, no passado, Teodoro havia desprezado seu trabalho. Isso é coisa de mulherzinha.
Ele dizia, minimizando sua capacidade. Mas agora, ela se agarrava àquele conhecimento, ao seu profissionalismo, para virar o jogo. Em uma noite silenciosa, ela sentou-se diante do computador e, com mãos firmes, compilou as provas. Cada arquivo digitalizado, cada e-mail trocado entre Teodoro e um contador paraguaio. Tudo guardado em um pendrive dourado, o mesmo que ele havia lhe entregue naquela noite. Mas agora nas mãos dela. Com um propósito novo. Quando a próxima reunião com os amigos aconteceu, Cecília não estava mais para ser a esposa submissa. A vítima silenciosa. Ela entrou na sala com a postura firme, olhos brilhando com uma determinação que ninguém esperava. Ao abrir sua bolsa, mostrou o pendrive. Vocês conhecem esses números. Esses documentos provam que Teodoro não só me traiu com Vitória, como desviou dinheiro da própria empresa que construímos juntos. O choque foi geral. Teodoro tentou intervir, agarrando seu braço com força, tentando calá-la. Você não faria isso. Solte meu braço, disse ela, sem elevar a voz, mas com autoridade inquestionável. Os amigos, antes constrangidos, agora olhavam para Cecília com um novo respeito. Ela não era mais a mulher humilhada daquela noite, era uma força imparável. Vitória entrou no restaurante naquele momento, elegante e com o bebê no colo. Seus olhos encontraram os de Cecília e, apesar do passado recente, havia um reconhecimento silencioso da dor compartilhada. Cecília tocou o rosto do bebê com delicadeza. E uma voz calma, mas firme, disse: ele merece um pai melhor. No fundo, Cecília sabia que aquela era apenas a primeira batalha. A guerra contra as mentiras. A traição e a injustiça estava apenas começando. Mas ela estava pronta. Era difícil imaginar que, numa mesma sala, duas mulheres marcadas pela mesma dor estivessem prestes a se encontrar, não como inimigas, mas como aliadas. Cecília, a esposa traída, e Vitória, a amante e mãe do filho oculto, compartilhavam uma ferida que nenhuma delas escolhera carregar, mas que as unia de maneira inesperada. Após o confronto público no restaurante, as emoções estavam à flor da pele. A tensão era quase palpável quando Vitória, com o bebê Davi no colo, entrou no apartamento que agora servia também como escritório de Cecília. Os olhos das duas se encontraram, carregados de uma mistura complexa de mágoa, incredulidade e, surpreendentemente, compreensão. Vitória não era mais a jovem deslumbrada, movida por promessas vazias. Ela havia acordado para a realidade dura da traição. E sentia-se traída não só por Teodoro, mas por si mesma, por ter acreditado em um homem que usava a todos. Cecília, por sua vez, via naquelas lágrimas não a rival, mas uma mulher vítima da mesma mentira cruel que a devastara. Sentadas frente a frente, com Davi repousando no tapete entre elas, começaram a conversar, primeiro com cuidado, depois com a sinceridade de quem sabe que a verdade é o único caminho para a cura. Eu pensei que ele me deixaria para ficar com você, disse Vitória, a voz trêmula. Nunca imaginei que era só um jogo para ele. Cecília assentiu, sentindo a dor reverberar dentro de si. Homens como Teodoro não ficam com ninguém. Eles usam as pessoas, e depois descartam. Naquela conversa, veio a revelação das fraudes financeiras, dos planos para transferir bens para o exterior antes do novo casamento. Vitória ouviu, chocada e indignada, e pela primeira vez sentiu-se parte da luta de Cecília. Mais do que isso, sentiu-se parte de uma esperança. Juntas, decidiram agir, não apenas para proteger seus direitos, mas para impedir que outras mulheres fossem vítimas das mesmas mentiras. Nascia ali a semente da Fundação Novo Começo, um projeto de apoio a mulheres vítimas de abuso financeiro e emocional, uma forma de transformar dor em força. Enquanto Davi dormia pacificamente, Cecília e Vitória encontraram nas suas diferenças o que as unia, a vontade de justiça e a reconstrução. Mas, apesar dessa aliança, a luta estava longe de acabar. Teodoro continuava à espreita, desesperado para manter o controle. E Cecília sabia que a batalha no tribunal seria o próximo grande desafio. O dia do julgamento finalmente chegou, aquele momento que parecia distante nas noites insones, mas que agora se impunha como a última grande batalha de Cecília. Ela não estava mais só. Ao seu lado, Vitória, seus advogados e a força de todas as verdades que havia decidido revelar. A sala de audiência estava lotada. Jornalistas, curiosos e até mesmo antigos amigos de Teodoro aguardavam ansiosos pelo desenrolar do que logo seria conhecido como o caso Drummond. O brilho das câmaras parecia iluminar não só os rostos das partes, mas o peso de anos de mentiras prestes a desmoronar. Quando Cecília entrou, vestindo um terno azul marinho sóbrio, sua postura firme falava mais que palavras. Não era a mulher humilhada que fora na fatídica noite do aniversário. Era a guerreira que escolhera transformar sua dor em justiça. Do outro lado, Teodoro tentava aparentar calma, mas seus olhos traíam um desespero crescente, aquele medo de quem sabe que o castelo de cartas está prestes a cair. A juíza, uma mulher de olhar penetrante e voz firme, abriu a sessão.
As partes chegaram a algum acordo. O silêncio foi a resposta. Não. Não havia mais espaço para acordos. Durante horas, provas irrefutáveis foram apresentadas, e-mails trocados às escondidas, transferências bancárias para contas no exterior, gravações de reuniões onde Teodoro ordenava a falsificação de documentos. Cecília acompanhava cada momento com o coração acelerado, mas com a alma em paz. Era a vitória da verdade. Em um intervalo, seu advogado aproximou-se discretamente e sussurrou: "Ele está acabado. A promotoria já foi informada. E quanto à divisão de bens? O juiz deve garantir mais do que os 50% que você tem direito." Quando as partes retornaram, houve um pedido inesperado. A defesa de Teodoro solicitou um recesso para tentar uma negociação privada. Cecília aceitou, sabendo que aquele poderia ser o último momento para evitar um confronto ainda maior. Na pequena sala, Teodoro estava sozinho, com a voz quebrada e um olhar que implorava por misericórdia. "Por que está fazendo isso? Éramos felizes. Você era feliz", disse ele, tentando alcançar algum vestígio da mulher que um dia amara. Cecília o encarou, a voz firme. "Eu vivia uma mentira. Você me usou. E agora está pagando por isso." Ele riu amargamente, a desesperança estampada no rosto. "Você quer me ver na cadeia?" "Sim", respondeu ela sem hesitar, "para que sinta pelo menos uma fração da humilhação que me causou." De volta à audiência, a juíza anunciou a sentença com clareza e determinação. Cecília teria direito a 70% dos bens do casal. Devido às circunstâncias excepcionais, Teodoro enfrentaria processo criminal por fraude e desvio de recursos. O som dos flashes das câmaras invadiu a sala quando Cecília saiu. Os repórteres a cercaram, sedentos por respostas. "Quer vingança?" perguntaram. Ela sorriu, um sorriso de mulher que venceu não pelo ódio, mas pela justiça. "Não, quero justiça, e um novo começo." Enquanto caminhava em direção ao carro, sentiu o peso da derrota de Teodoro, não só nos bens, mas no que restava da sua honra. Mas Cecília sabia que, embora aquele capítulo tivesse terminado, sua vida estava apenas começando. O sol se punha lentamente sobre a charmosa cidade de Paraty, banhando a varanda da nova casa de Cecília Drummond com uma luz dourada e tranquila. Era um cenário que contrastava profundamente com a tempestade que havia atravessado nos últimos meses, uma vida marcada pela dor, pela traição, mas também pela força de uma mulher que escolheu reescrever sua história. Enquanto saboreava um chá quente, Cecília folheava uma revista de negócios que trazia sua foto na capa. O título estampava, em letras grandes e imponentes, "A mulher que derrubou um império." Naquela imagem, não havia mais traços da esposa enganada ou da mulher humilhada. Havia uma líder, uma mulher que não se deixou abater pelas circunstâncias e que usou cada cicatriz para construir algo maior. As memórias daquela noite em que Teodoro anunciou o divórcio e revelou seus segredos ainda vinham à tona. Mas agora com uma perspectiva diferente. A dor transformara-se em combustível para a mudança. Ao seu lado, Vitória sorria enquanto ninava o pequeno Davi, agora com quase 3 anos. A Fundação Novo Começo, criada por ambas, já ajudava dezenas de mulheres vítimas de abuso financeiro e emocional, oferecendo a elas uma chance real de reconstrução. "Nunca pensei que estaria aqui, Cecília, e olha só onde chegamos." Vitória comentou, com uma mistura de orgulho e emoção. "Homens como ele acham que podem destruir vidas, mas esquecem que as mulheres têm uma força que vai além do que imaginam." Respondeu Cecília, olhando para o horizonte com um sorriso sereno. Porém, mesmo em meio à vitória, havia um peso que Cecília ainda carregava. O telefonema inesperado vindo do presídio de Tremembé trouxe uma notícia que abalou suas emoções. Teodoro sofrera um infarto e havia falecido. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias, nem alegria, nem tristeza, apenas um estranho sentimento de encerramento. Foi então que, naquela noite estrelada, Cecília abriu uma garrafa de vinho guardada para uma ocasião especial. Ergueu a taça para o céu e sussurrou para si mesma, repetindo as palavras que Teodoro lhe dissera anos antes, mas que agora tinham um novo significado. Foi bom enquanto durou, não mais como um adeus amargo ou um casamento fracassado, mas como um brinde ao fim de uma era de submissão e cegueira. A verdadeira vingança, Cecília descobriu, não estava na destruição do outro, mas na construção de algo novo e significativo a partir das ruínas que ele deixara. No silêncio da noite, com a brisa do mar acariciando seu rosto, ela sabia que estava finalmente livre, pronta para escrever a próxima página de sua vida. Sozinha, com a coragem e a liberdade que sempre merecera.